Deus abençoe a tua vida. Que bom que você está aqui nessa noite para adorar junto com a gente aquele que tem todo o poder. Aleluia. Estou muito feliz de poder, nessa noite, nós ler a palavra de Deus. E quando eles cantavam ali, nome que as trevas desaparecem. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Enquanto nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a ser iluminados, né? Ser iluminados pela palavra de Deus. E eu quero muito agradecer a tua presença nessa noite, pessoas queridas que nos visitam. Eu estou muito feliz de ver você aqui. Que Deus possa trabalhar poderosamente, né, através da palavra e ministrar ao nosso coração. Pode desligar para mim, Cris, faz favor? Eu não sou muito desse vento e ele ainda me ataca a minha garganta. Abra sua Bíblia para nós meditar num texto que está em Gênesis. Nós vamos, os versículos que eu tomei por base é Gênesis 32. E esses dias ainda, quando o pastor Henrique ministrou, eu falei a ele que eu tinha uma mensagem bem no mesmo texto que ele tinha ministrado. E essa semana o pastor Flávio também deu mais uma pingada por cima de onde eu queria falar, né? E eu vou aproveitar, vou concluir já aqui, né? Meus discípulos ergueram a bola para me chutar e vou chutar ela. Obrigado, querido Zapa. E eu quero falar, porque nós temos muito falado, e esse ano nós temos um tema proposto sobre a manifestação da glória de Deus. E há um caminho para que a glória de Deus se manifeste. O pastor Henrique e o pastor Flávio já deram uma caminhada. Ontem a Marisa deu mais uma tocada aqui. E eu hoje não quero também esgotar o tema, mas eu tenho algo dentro disso que eu creio que vai elucidar muitas coisas para nós. E vai trazer um entendimento ainda maior para que a glória de Deus ela venha se manifestar na nossa vida. O texto então que eu vou ler, os dois versículos, está em Gênesis 32, versículo 1 e 2. Vou estar lendo na NAA, você pode acompanhar aqui. A mesma Bíblia que nós temos aqui na igreja, também temos ela para vender. E diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu aquele lugar o nome de Manaim. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos nessa noite falar da Tua palavra, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor conduza cada versículo, cada texto, e que venha haver compreensão nos nossos corações, Espírito Santo. Que cada um de nós tenha uma compreensão para aquilo que precisamos nessa noite, Deus. Nós precisamos da Tua palavra, porque ela ilumina o nosso caminho. Ela elucida muitas coisas que estão às vezes escuras na nossa vida. E nessa noite te pedimos, Espírito Santo, traz revelação. Em nome de Jesus, traz visão do alto. A Tua palavra diz em Tiago que todo dom perfeito desce de cima do alto, de quem não há sombra nem variação nenhuma de dúvida. Então, Espírito Santo, abre o nosso entendimento nessa noite. Nós queremos aprender a Te obedecer, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Então esse texto, né, ele vem acompanhado do capítulo 31, porque quando Jacó saiu de casa, ele desceu para uma terra
aonde ele foi trabalhar, e o pastor Henrique já explicou muito bem como é que foi o trajeto de Jacó até a casa de Labão. E eu quero pegar a volta de Jacó, né? Que o pastor Henrique pegou também. E eu lembro que o pastor Henrique falou o tema da mensagem dele. Agora, se não estou enganado, era aonde a glória de Deus está, né? E o pastor Flávio usou o tema a glória de Deus se manifesta, né? Onde a glória se manifesta, né? E eu quero aproveitar e seguir dentro desses outros desses assuntos, porque eu peguei uma chave nesse tema, nesse texto aqui, para a glória de Deus se manifestar. E o Senhor tem falado muito comigo dessa chave, que precisa vir um entendimento para nós, daquilo que nós precisamos para nós entender, porque às vezes passamos por alguns problemas tão difíceis, encontramos tanta dificuldade, porque às vezes não entendemos aonde que estão os problemas. E eu quero que você volte no capítulo 31, uma página antes, porque Jacó, como nós vimos, né, nas outras ministrações, ele foi morar nessa terra e trabalhar com um homem chamado Labão, parente da sua mãe. E o que me chamou a atenção é que Jacó desceu numa situação estranha para lá. E Deus começou a falar comigo por que às vezes acontece tantas coisas que não vem resultado, às vezes, na vida de uma pessoa, né, ou de uma família. Eu comecei a ver a história de Jacó. Ele desceu por um caminho que era errado na época, pela uma autoridade que não era a que ele precisava obedecer. Ele tinha que ter obedecido seu pai. E ele houve um problema lá de desconduta da mãe dele, e a mãe dele, né, puxou para ela essa culpa. Mas Jacó viveu anos com esse problema, e é sobre isso que eu quero tratar. Que aqui, Jacó, voltando, né, no versículo 43 de Gênesis 31, você pode acompanhar ali, diz assim, Gênesis 31, e o versículo 43, diz: então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas, e os filhos são os meus netos, e os rebanhos são os meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse aos seus parentes: ajunte pedras. E eles foram juntar pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Veja bem, começando uma aliança, né? Eles buscaram um lugar para sentar e conversar. E diz que Labão deu-lhe o nome de Jagar Saduta, mas Jacó lhe chamou Gileade. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunho entre mim e você. Por isso foi chamado Gileade e Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha
e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus dos pais deles, julguem entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. E eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus filhos e netos e as suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. Veja que interessante que Jacó está voltando foragido da casa do seu sogro. Mas de repente, no caminho, o sogro alcança Jacó. E há um problema que eles precisavam resolver. Há uma situação que ela estava aberta, uma ferida no relacionamento deles. Jacó começou desde a chegada dele lá, tendo dificuldade com Labão. Porque Labão fez uma aliança com ele que não cumpriu. Ofereceu uma filha, ele trabalhou 7 anos e quando foi casar recebeu outra. Teve que trabalhar mais 7. E a partir dali começou a ter problemas com Labão. E se nós voltássemos um pouquinho mais atrás, a gente ia ver que Jacó trabalhou por 20 anos com Labão. E ele diz que nos 20 anos, Labão, ele fez mudanças no salário dele. E que por 20 anos Jacó sofreu muito. Ele diz que por 20 anos ele trabalhou dia e noite, com calor de dia, cuidando dos animais de Labão. E com frio à noite, cuidando do que tinha no compromisso que ele tinha com Labão. E diz que enfrentava feras. De repente, Labão pressiona tanto Jacó que ele resolve fugir. Sendo que talvez lá, se ele tivesse sentado, ele tinha acertado numa melhor situação. Mas aqui, nós vimos então a partir do versículo 43, que eles se encontram no momento derradeiro. Na verdade, Labão vinha para matar Jacó. Mas o Senhor alcançou ele na estrada e falou: olha, Labão, não fale nem mal e nem bem a Jacó. E resolva a questão. Em entrelinhas ficou. E quando eu observo essa questão, quando eles fizeram esse montão de pedras aqui, essa coluna, né, chama o lugar do concerto, né, o lugar da reconciliação, nesse monte ali, em Manaém. Davi, quando fugia do seu filho Absalão, se escondeu aqui nesse lugar. Esse lugar era um lugar de reconciliação. E quando Davi fugia de Absalão, ele parou nesse monte também. E olha, interessante que chega Jacó nesse monte também para uma reconciliação com o seu sogro. A partir dali, nessa reconciliação, eu fui no versículo 32, no capítulo 32 e no versículo 1 e 2, aonde depois que eles tiveram esse encontro e esse acerto, eles comeram junto, se alegraram junto, né? Já não eram mais as filhas de Labão, eram as esposas de Jacó. Já não eram mais os gado dele, era o gado de Jacó. Nem as crianças eram mais de Labão, já eram os filhos. Não eram só os seus netos, eram os filhos de Jacó. E Jacó entra numa caminhada de conserto. Ele acerta ali com Labão. E logo em seguida ele lembra de Esaú, seu irmão. De quem era maior ainda o problema, porque ele tinha havido uma grande desavença na família. E queridos, prestem bem atenção. Os maiores feridas e os maiores problemas, eles são dentro de casa.
dentro das famílias. Jacó tinha um problema de conduta da família dele, e por aquele problema de conduta ele viveu 20 anos, pagando um alto preço, sofrendo dia e noite, calor, né, frio, né, perseguição de feras, perigos ele enfrentou, por causa de um problema familiar. Mas quando ele acerta com o sogro, no versículo 1 e 2 do capítulo 32, a partir dali ele já começou a ter uma nova visão. Primeira coisa que acontece na vida de Jacó, ele é restaurado da visão espiritual, e ele começa a ver a presença de Deus, viu os anjos de Deus, e lembrou que ele tinha um irmão que ele ainda tinha que consertar, e que era mais difícil. E no versículo 3 do capítulo 32, eu quero seguir lendo, diz assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor. Já não era mais o irmão dele, ele já estava tão humilde, que ele já tinha Esaú como um senhor da vida dele. Ele diz assim: vocês falarão a Esaú, meu senhor, o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envie-te comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Ele já se prepara para pedir perdão para o seu irmão, né? Já dizendo, né, para ele palavras que ele era o senhor dele. E ele diz no versículo 6: e os mensageiros voltaram, né, a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para encontrar-se com o Senhor. E deram uma paradinha, e com 400 homens. Você imagina, irmão Adão, se eu estou intrigado contigo e vou te encontrar, e tu imagina que eu estou com mais 400 homens, o que eu vou querer com mais 400 homens? Eu estou indo para uma guerra. As guerras naquela época, o próprio Abraão, ele guerreou com 400 homens. As guerras que eles fizeram naquela época não eram com muitos homens. Então ele imaginou: vai ser uma guerra, vai ser uma carnificina aqui nesse monte. E diz o texto que diz que então Jacó teve medo. No versículo 7 diz que então Jacó teve medo e se angustiou. Eu fiquei pensando, mas essa mensagem falou muito comigo, fiquei pensando nisso. Como pode, né, uma pessoa viver bem se ela tem muitas coisas para acertar? Eu tenho muita experiência nessa área na minha vida pessoal, porque eu vivi muito errado na minha vida, né? Eu tive que acertar com a justiça quando eu caí preso. Depois, quando eu saí da cadeia, eu comecei a ter que acertar com pessoas. Eu tive que acertar com a minha esposa. O meu casamento na época já estava em guerra. Eu tive que fazer concertos. E concertos é muito difícil de fazer. Preste atenção, queridos. Concerto é muito difícil de fazer. É difícil pedir perdão para a família. É difícil pedir perdão a pessoas que a gente ama e que às vezes ainda nos ofende. Mas o Senhor Jesus, Ele dá um caminho para nós. O caminho do arrependimento. E o tema que eu quero colocar nessa noite, né, já que todos os meus discípulos colocaram o tema, eu quero colocar um também. O arrependimento é o único meio que Deus usa para se manifestar. Aleluia. Não tem outra forma. Se não vir arrependimento, se não vir mudança na nossa vida, não vem cura e não vem manifestação da glória de Deus. A glória de Deus só se manifesta em pessoas que estão sendo transformadas ou
que querem ser transformadas. Note bem que Jacó, ele ainda não tinha consertado com Esaú, mas quando ele começou o caminho do conserto, ele começou a ter visão. A primeira coisa que ele viu foi no versículo 1 do capítulo 32, diz que também Jacó seguiu o seu caminho, depois que tinha consertado com o sogro, e diz que anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Aleluia! Veja que primeiro passo que ele deu, ele já teve um encontro com os anjos, e olha o que ele diz. Diz que quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim, que significa lugar de encontro, lugar de refrigério, lugar de graça, lugar onde renova a graça, lugar de reconciliação. E uma coisa, queridos, a graça de Deus, ela vem nas nossas vidas quando nós começamos a reconhecer quem somos. Sem nós reconhecer quem somos, não vem essa mudança. O conserto é aonde a igreja começa a ver, começa a expandir a visão, começa a enxergar o sobrenatural. E eu tenho muito tempo sido ministrado por esse texto, porque nós vimos que Jacó já tinha de tudo. Ele já tinha filhos, ele já tinha esposas, ele já tinha riquezas, e era bastante. Mas o que eu vi nessas entrelinhas é que Jacó era um homem atormentado. Ele não tinha prazer na vida dele. Ele nem viu os filhos dele se criar. Ele não viu os filhos se criar. Dia e noite ele vivia em volta das riquezas, das coisas. Ele não conseguia enxergar as coisas que Deus já tinha dado para ele, por causa que ele estava com o coração endurecido. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou dando uma chave aqui para nós nessa noite. A chave é o verdadeiro arrependimento, é a verdadeira transformação. Não há evangelho, querido, sem transformação. Não há evangelho que esteja valor se nós não virmos um arrependimento genuíno. Há necessidade da igreja reconhecer a si mesmo. E Jacó se viu. Segue o texto, diz que então Jacó teve medo e ficou angustiado. Olha o que ele fez: dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos, os bois, os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou. Jacó parou e começou a pensar que tinha um caminho. Ele já tinha visto os anjos, ele já conhecia o Deus de Isaac, ele já conhecia o Deus de Abraão, ele já conhecia o Deus de Naor, ele conhecia aqueles deuses que eram Deus poderoso. E ele pensou no caminho mais certo, o caminho da oração. Porque só na oração, queridos, nós vamos começar a nos enxergar. Não tem como eu me dobrar diante do Senhor para orar e fazer uma análise, um exame. Como hoje, que nós vamos fazer a Santa Ceia, que nós vamos fazer a nossa reconciliação. Não tem como nós tomar a Santa Ceia sem nós fazer um exame. A Santa Ceia, e essa mensagem ela é muito interessante, porque ela é a reconciliação, é o único meio, queridos, para nós não andar doente, para nós não andar fraco. O apóstolo Paulo fala que por isso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, por causa de andar vivendo uma vida de pecado. O pecado precisa sair da nossa vida, queridos. E o pecado é o arrependimento. Nós precisamos se arrepender para nós receber o perdão. Jesus diz que sem arrependimento não há remissão de pecados, não há perdão.
Então é preciso, queridos, que nós entre no lugar de reconhecimento e nos reconheça. Jesus já deu para nós, queridos, o perdão. Aleluia, nós já recebemos a graça, a misericórdia. E aqui nós estamos vendo Jacó começando a desfrutar de graça. Aleluia, diz assim, que ele orou e disse: Deus de meu pai, e Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Ele se lembrou, Deus já tinha dado um toque nele lá, né, pastor Flávio? Volta para trás, tá errado, cara. Você está no lugar errado. O que adianta tu ter tantos bois, ter tantos camelos, tantas jumentas, tantas ovelhas, tantos filhos, tantas esposas, e não ter paz com esse contexto que Deus te deu? Não adianta, queridos, nós estar cercado de uma fortaleza se nós estamos sem a proteção de Deus. Quando Deus retira a proteção de alguém, e nós vimos grandes exemplos na Bíblia, exércitos inteiros eram mortos quando Deus retirava a proteção. E ele diz, né, sou indigno, no versículo 10, de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas um cajado eu atravessei esse Jordão. Ele se reconhece. Apenas um cajado, ele não tinha nada. Eu estava sozinho. Mas já agora são 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, aleluia, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para com seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. E então disse aos servos: vão à minha frente, deixe espaço entre o rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é e para onde você vai, e de quem são estes animais que você vem trazendo, responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: e assim que vocês devem falar, diz ele, com Esaú, quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu verei pessoalmente, e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente, e ele foi, porém, e ficou aquela noite no acampamento. Olha que Jacó também ele era uma pessoa estrategista para buscar as coisas e se consertar. Muitas vezes nós queremos consertar, temos vontade de consertar, de reconciliar, mas nós não temos coragem de pagar o preço do conserto. E não conseguimos daí ver a glória de Deus, porque nós não aceitamos o preço, que às vezes, pelos nossos erros, ele se torna
alto demais. E eu quero, nessa noite, não tenho medo de dizer o que o Senhor tem falado comigo, que há um preço para que nós conserte erros, pecados, que são sementes que semeamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, quero te dar uma boa nova. Aleluia, Jesus Cristo, Ele já pagou o preço por você. Você não precisa mais ter medo que nem tinha Jacó. Jesus Cristo, Ele já te deu a graça de você ter um coração livre de acusação, livre de pecado, livre da acusação do inferno, porque vejam quantos anos vinha esse homem sofrendo, e realmente era uma situação difícil. E amados, quando é na família, e aqui nós estamos tratando com famílias nessa noite, quando é na família, é muito difícil de nós consertar. Quando é em casa, quando é com o sogro, caso de Labão, né? Quando é com a sogra, né? Muitas pessoas têm problemas às vezes nesses setores da família, ou às vezes é com o cônjuge. Falta o perdão às vezes para consertar. Erramos e achamos que podemos só jogar uma pedra em cima e está certo. Tudo bem, deve jogar uma pedra em cima, mas tem coisas que precisamos consertar, pedir perdão. E Jacó faz todo um esforço para que isso aconteça. Ele separa ali 200 vacas, se não me engano. Era uma quantidade enorme. Jumentas, quantidade, camelas de leite, ovelhas. Mandava os reprodutores junto para os rebanhos. Ele deu um passo assim para aplacar o coração de Esaú. Ele queria que Esaú, quando visse aquilo, ficasse com o coração mais mole, mais tranquilo. Mas não era o caso, queridos. Não eram esses presentes que iam mudar. O que mudou foi a atitude de Jacó. Aleluia. O que muda é a tua atitude, querido. O que muda é a nossa atitude. Enquanto nós não reconhecemos isso, enquanto nós não pedimos perdão, não vem essa cura. E naquele caminho, eu quero ler mais um pouquinho aqui, já quero entrar no encerramento. Diz assim: naquela mesma noite Jacó, versículo 22. Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, olha que turminha que ele tinha, e os transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e os fez com que se passasse o ribeiro. Tomou também, fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do meio-dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta de Jacó se deslocasse na altura, que a junta deslocasse, e lhe tocou a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não te deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você me pergunta como é o meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar
o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Veja que Jacó, Deus já tinha dado a vitória para ele. O maior problema era ele vencer ele mesmo, acreditar no Deus que ele vinha servindo, no Deus que tinha lhe feito as promessas, que ia usar de bondade, que ia usar de misericórdia com ele, e que ia trazer ele num lugar de conserto, de reconciliação. Então, queridos, quando nós queremos que haja mudança, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar. É tão simples assim. Por isso que às vezes é tão difícil, porque às vezes eu não quero mudar, eu não aceito, e eu começo a criar argumentos, e eu começo a arrumar desculpas, busco me calçar de argumentos humanos, porque acho que eu posso, com o dinheiro às vezes, que nem veja o caso de Jacó. Ele achou que com algumas vacas e algumas ovelhas e algumas jumentas, ele podia mudar o coração de Esaú, mas não. Esse foi um preço que ele quis pagar, mas o Senhor já tinha lhe feito as promessas. Ele só precisava fazer o caminho de volta. Podia ter levado todo o rebanho. Esaú não estava nem aí, porque Esaú era muito mais rico do que Jacó, e não estava nem aí para os bens que ele estava oferecendo. E Deus estava olhando para o coração de Jacó. Por que Jacó viveu tantos anos sofrendo? Jacó não precisava nem ter saído de casa, ele tinha toda essa bênção em casa, com seus pais. Ele vinha de uma família que tinha a promessa de Deus, e a promessa de Deus não falha. Então às vezes, queridos, nós queremos sair, às vezes é do casamento que nós queremos sair, às vezes é de uma amizade, às vezes é de uma empresa, às vezes é de um negócio, porque às vezes nós não queremos entrar num lugar de conserto. E uma das coisas que eu achei muito importante, que quando nós começamos a nos consertar, uma das primeiras coisas é a abertura dos nossos olhos espirituais. Nós começamos a entrar num outro lugar, nós começamos a ver o sobrenatural de Deus. E se nós queremos ver a manifestação da glória de Deus, queridos, não se vê a glória e a manifestação da glória de Deus de qualquer forma. Há de haver um tratamento na nossa vida. Mas quando nós colocamos o nosso coração em fazer algo, Deus, Ele já entra com a provisão, Ele já começa a trabalhar, Ele já começa a preparar. Nós notamos ali que quando Jacó se preparou para fazer o caminho de volta no seu irmão, Deus já fez todo um ambiente, já preparou tudo para que as coisas se consertassem. Jacó tinha tudo, tinha as esposas, tinha os filhos, tinha as riquezas, mas nada disso estava lhe fazendo feliz, nada disso trazia alegria, porque faltava a reconciliação. E hoje, queridos, nós vamos tomar a Santa Ceia. Eu quero convidar a equipe que vai servir. Eu quero dizer algo muito importante para você, que às vezes o que está faltando para nós, o que está faltando será para nós nesse momento de conserto.
que está faltando para nós reconciliar? Eu pergunto isso porque às vezes falta para mim, e você pode se perguntar: o que está faltando para você? Falta alguma coisa para nós se reconciliar? Às vezes é com o sogro, o Labão. Às vezes é com o irmão Esaú, como falei antes. Mas às vezes pode ser com a esposa, com a sogra. Dá para nós se examinar. Às vezes pode ser com os filhos. Às vezes temos que fazer conserto com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Às vezes a ferida, queridos. E isso eu estou falando de dentro de casa, da família. Eu estou falando da igreja. Porque às vezes há entre nós. E às vezes são esses problemas, queridos, que não deixam nós romper. Não deixa a igreja chegar a ver a manifestação da glória de Deus. E a necessidade de consertos. A reconciliação, queridos. Essa palavra, eu até dei uma olhada, diz que é restabelecer acordos entre pessoas, né? Fazer perder uma má ideia que alguém tem de alguém. Eu achei legal, sabe? Conciliar as coisas entre parentes opostos traz cura. E restituir também a graça quando nós reconciliamos. Vem uma restituição da graça. Absorve o perdão de Deus quando nós nos reconciliamos. Nós recebemos o perdão de Deus. E nós já fomos perdoados. Jesus já nos perdoou. Jesus já fez o sacrifício por nós. Mas às vezes essa glória de Deus, ela não se manifesta porque falta esse caminho. Hoje há muitos problemas. E realmente eles são problemas familiares que eles vêm começando devagarzinho. Parece que não, mas quando vê, já existe um grande abismo entre essas pessoas. Às vezes é no casamento, né? Às vezes é com os filhos. Nós encontramos em muitos aconselhamentos problemas que os pais criaram um absurdo de um abismo entre os filhos. E essa falta de arrependimento, irmãos, ela traz muito sofrimento. Eu quero convidar a equipe de louvor para nós estar aqui nesse momento, né? E eu quero